Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live class aqui no Dev Pleno. Eu sou o Túlio Faria. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre carreira, tá? Então, separei 7 erros aí que pode estar impedindo você, programador, independente do seu nível de experiência, de ter autonomia na profissão. E também de alcançar salários acima de 10 mil reais por mês. E por que a gente está falando salários de 10 mil reais por mês? Porque geralmente é um salário mágico, né? Então depois que você começa a ganhar ou a ter um salário acima de 10 mil reais por mês, a sua vida muda muito e muda de verdade, tá? Então é por isso que a gente sempre coloca como referência esse valor aí. Primeiro ponto que é importante, o que é ter autonomia na profissão? Autonomia é você conseguir entregar, você consegue tomar as decisões como programador, obviamente dentro daquele escopo que você foi contratado, e você consegue entregar. Muita gente que sai da faculdade ou muitas vezes estuda sozinho, acaba tendo medo, porque na verdade não tem autonomia, tá? Então falta esse potencial de entregar de verdade. Além disso, por que eu falo acima de 10k? Eu ainda trabalho no exterior e essa foi a minha evolução salarial. Eu ganhava muito pouco no começo e hoje eu ganho bem, tá? Então assim, tem um salário que dá para viver super confortável, dá para investir. Então, acima de 10 mil reais por mês, você começa a ter muita flexibilidade. Você começa a ter flexibilidade para investir, você começa a ter flexibilidade para preparar uma aposentadoria. Muda muito o jogo quando você tem autonomia e você começa a ter salários acima de 10 mil reais por mês. Um ponto importante, sempre quando eu mostro esse gráfico não é o gráfico Túlio empreendedor, que é o Túlio programador, tá? Então, que trabalha para empresas ou para fundações, como é o caso meu hoje, né? Que eu trabalho para uma fundação em Nova York. Então, esse é o cenário aqui. Pessoal, o grande detalhe aqui, eu vou falar alguns erros. E fiquem tranquilos, eu já fiz todos eles. Todo mundo, um certo ponto da vida, já vai ter feito um desses erros, tá? Vai ter cometido algum desses erros, tá? E tá tudo bem, acontece, normal, tá? Já começo aqui meio com um pouco de botando fogo aqui no parquinho, mas tem muita gente hoje na área de programação que faz parte do mimimi. Muita gente fala, programador full stack é um pato. E aí o cara tá preocupado, por exemplo, o PHP vai morrer. Aí o cara tá preocupado, o Deno vai enterrar o Node. Então assim, é o típico, eu costumo falar que é a conversa de boteco, né? É aquela conversa que geralmente não vai te levar a lugar nenhum. Mas o grande problema, qual que é o problema de fazer parte da turma do mimimi? Que às vezes, quando você começa a falar, eu não vou ser um programador full stack não, porque o programador full stack é um pato, e o pato não voa direito, e o pato não bica direito, e o pato blá 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 blá. E começa a inventar um monte de desculpa. Qual que é o grande problema disso? Muitas vezes essa desculpa, você vai acreditar nelas. E aí você não vai fazer o que tem que fazer. E aí você não vai estudar o que tem que estudar. E aí você vai se contentar com menos. Ser um full stack, por exemplo, conhecer mais coisas não te faz um pato, te faz um cara que conhece mais coisas. Então, não fazer parte desse mimimi todo, da turma do mimimi, que reclama, que fica, tem que estudar. Cara, tem que estudar. Programação você precisa estudar. É a vida. Então, assim, a gente tem um outro detalhe que é importante. A gente consegue trabalhar de casa. Eu trabalho para uma empresa de Nova York, para uma fundação de Nova York, e de casa, se eu tiver com um short de pijama, ninguém vê. O máximo que eles veem é daqui pra cima, tá? Então, não tem porquê, tá? Ficar com esse mimimi todo, tá? Então não tem porquê. E isso atrapalha. O que acontece? Se você acredita que o programador full stack, por exemplo, é um pato, você nunca vai ser um programador full stack. Então um grande detalhe começa a policiar você mesmo, para ver se você está fazendo parte da turma do mimimi ou não. Quando você começa a entrar muito nessa discussão, que não vai levar a lugar nenhum. Será que PHP vai morrer? Será que JavaScript está morrendo? Será que Flutter vai matar React Native? Tudo que tem matar, vai enterrar, é um pato, tudo que é meio pejorativo, pensa bem, reflete um pouquinho, se não é uma forma de justificar por que você não está fazendo alguma coisa. A maior parte das pessoas que eu já vi falando que full stack é um pato é porque não é full stack. E aí não tá ganhando bem no mercado. E aí não tá explorando as vagas que full stack tem a chance de aplicar. Então, não existe
almoço grátis, tá? Nunca estudar mais coisas, conhecer mais coisas vai ser um problema. Isso é uma grande vantagem. Se você for um programador back-end e conhecer front-end, cara, você vai ser melhor do que um programador só back-end. Se você é um programador front-end e conhece back-end, você vai ser melhor do que o programador somente front-end. É fato, você vai entregar mais resultado. Esse é o ponto. Tá? Então, esse é o lugar que você tem que almejar estar, né? Você tem que estar na turma que está fazendo, na turma que está executando, na turma que está querendo alcançar salários acima de 10 mil reais, na turma que está querendo entregar resultado e não fazer mimimi. Outro problema, outro erro, ser tecnocrata. Muita gente acredita que ser programador é dominar só a tecnologia. Eu tenho que ter a tecnologia mais nova, a linguagem mais moderna, o framework novo, a última biblioteca de criação de front-end. Não. E uma coisa que é legal, né? Eu separo sempre umas frases aqui, né? Então, muita gente fica, a gente só vai usar o que tem de mais novo, o que há de mais moderno. Não é só o que há de mais moderno. Tem que fazer sentido. E aí, uma outra coisa que é legal. Muita gente fala, o cliente vai adorar se eu usar Kubernetes. E aí, você vai olhar lá, você cria uma solução, às vezes, para uma empresa que não é tão grande na sua cidade, você vai subir um cluster Kubernetes para ele e vai ficar extremamente caro. E o cara não consegue manter. No fim das contas, você não está ajudando esse cara. Então, ser tecnocrata demais pode ser um problema. E tem gente que fica limando o código, que fica ali penteando o código. Obviamente que aqui a gente não está falando para você ter um código lambão, nada disso, tá? Mas a questão é, se você fica focando muito nessas métricas de vaidade, nossa, olha só, acabei de fazer aqui 99% de cobertura de testes aqui no meu código, e aí o seu código não entrega valor nenhum. Qual o valor que tem esse teste? Nenhum. Então, se você fica muito focado na tecnologia, você pode acabar metendo os pés pelas mãos, focando na coisa errada. Então, esse é um convite aqui para você olhar se você não fez isso algum dia. Esse é um detalhe muito importante. Tá? Então, balancear um pouco mais isso. A gente precisa gerar valor. Outro ponto que o pessoal erra bastante, e eu já errei também, não encarar a carreira com estratégia. Quando você define metas, por exemplo, quando eu ficar melhor em JavaScript, eu vou aplicar para aquela vaga. Quando eu ficar melhor em inglês, eu vou aplicar para vagas no exterior. Essa vaga aí só paga R$1.000. Eu não tô afim de fazer nada por R$1.000 só não. E eu vou contar algumas histórias aqui, só para vocês refletirem um pouquinho sobre não encarar a carreira com estratégia. Como que isso pode penalizar a sua carreira. O Jeff, né? A gente fala o Jeff aqui, mas o Jefferson, ele foi das primeiras pessoas que eu contratei no DevPleno e aqui na empresa. E é uma coisa que foi bem interessante. Na época, até hoje eu não consigo pagar salários igual o exterior paga, mas o que eu consigo fornecer para minha equipe é muita experiência. Né? Então a gente está sempre atuando em projetos top, né? Então às vezes projeto fora do Brasil, às vezes projeto aqui dentro, mas o nível dos projetos são muito legais. Então, às vezes você não ganha tão bem, porém você ganha muita experiência. E o que aconteceu com o Jefferson? Ele tinha a oportunidade de trabalhar numa empresa que é muito grande aqui na região. Tá? Então ele era bem grande mesmo. Assim. Tanto é que muita gente vai para lá, fica numa outra cidade, fica a mais ou menos uns 30 quilômetros daqui, de Pouso Alegre, e ele deixou de trabalhar lá e ganhar mais lá para ganhar menos e trabalhar comigo. E qual que foi o grande detalhe? Ele ficou, se eu não me engano, 2 anos e alguma coisa. E depois desses 2 anos, ele chegou para mim e falou, cara, eu vou sair porque eu quero trabalhar pro exterior igual você trabalha. Eu falei, cara, que massa. E eu só pensando, falei, nossa, que massa, né? Então, ele vendo eu fazer tudo aqui, ele foi fazer, né? Ele foi executar. E aí uma coisa que foi muito interessante, né? Depois disso, ele começou a aplicar para algumas vagas, e nesse meio tempo eu saí da vaga, do lugar onde eu estava. Né? Então, eu trabalhava já pela TopTal, e eu saí do projeto que eu estava lá. E ele entrou numa empresa na Espanha. Então ele entrou lá para trabalhar como full stack. E
incrivelmente, um mês depois eu entrei para a mesma empresa. E alguns dias depois a gente estava indo para a Espanha para um off-site que ia acontecer lá. Então é muito legal olhar como que ele usou estratégia para isso. Ele deixou de ganhar mais no começo para ganhar mais depois. Ele jogou o jogo da experiência primeiro. Então ele preferiu ganhar a experiência. Então é muito diferente de você querer ganhar muito agora. Você não tem experiência, você quer ganhar o máximo que você pode. Eu quero extrair o máximo de tudo. Enquanto você ainda não consegue fornecer aquele tanto de experiência. E uma das coisas que foram muito marcantes para mim foi quando a gente estava indo para, se eu não me engano, agora eu não lembro se a gente estava indo para Espanha, mas eu estava conversando com o Jefferson e ele comentou, cara, tudo que a gente fez de teste, né? A gente tinha alguns projetos de teste na empresa, tudo que a gente fez de teste de serverless, de Lambda na AWS que a gente estava fazendo na época, de DynamoDB, etc., ele usava e ele usou para passar na prova para entrar nessa empresa da Espanha. Olha que animal, né? Então, muitas vezes, você tem estratégia para conseguir alcançar salários e vagas melhores. E hoje o Jeff trabalha numa empresa, remotamente, para uma empresa que a sede, se não me engano, é na Alemanha. Eu não lembro exatamente, mas acho que é Berlim, se não me engano. E trabalha remotamente. Já passou por empresas de Nova York, em outras empresas. Comigo, ele passou por uma empresa de Nova York. Então, enquanto ele era funcionário meu, a gente prestou serviço para uma startup de Nova York. Então, foi muito legal. Então, estratégia, tá? Então, entender realmente o jogo, tá? Jogar o jogo da experiência antes de jogar o jogo do dinheiro. Outro ponto que é bastante importante, não colocar metas e objetivos que você não consegue mensurar. Né? Então, quando eu ficar melhor em inglês, quando eu ficar melhor em JavaScript, são coisas que você pode estar criando barreiras antes mesmo de você conseguir alcançar esses resultados. Então, e até no meu caso, tá? Eu sempre estudei inglês, e aí qual era o meu grande ponto, né? Eu ficava, na hora que eu melhorar o inglês, eu aplico para vaga no exterior. Na hora que eu melhorar o inglês, eu aplico. Ficava sempre nessa. E eu nunca tinha conversado com ninguém em inglês. E eu só aplicava para vagas que eu já tinha feito no passado, eu aplicava para vagas que eu pudesse só conversar digitando. Então, era a única forma que eu tinha ali de conseguir me comunicar digitando. E depois eu comecei a aplicar um pouco, né, para algumas vagas do exterior, mas eu tava com muito medo, né? Então eu tava com muito cagaço. E uma das coisas que foram bem legais, e às vezes, como é que o networking é uma coisa legal? Eu tinha conhecido um amigo meu, né? Então fiz uma amizade quando eu fiz cursinho, né? Então há muito tempo atrás. E aí um dia, no meio do carnaval, ele me ligou e falou, cara, minha irmã, ela é CEO numa startup nos Estados Unidos e ela tá tendo alguns problemas lá técnicos, blá blá blá, e você tá disponível, você fala inglês, para lá. Nessa hora eu coloquei esse objetivo que era difícil de mensurar, né? Então eu olhei e falei, caramba, eu não sei se eu falo inglês, né? Então assim, eu sempre estudei, mas eu nunca tentei falar inglês. E me deu essa bugada. E aí a única coisa que eu lembro que eu respondi pra ele foi, cara, eu tento falar inglês, nunca falei com ninguém, mas eu consigo ouvir. Aí comecei a tentar explicar para ele que tipo de comunicação que eu tinha em inglês. E uma das coisas que foram muito legais, como eu tinha muita experiência na área, eu consegui entrar nesse projeto, né? Obviamente eu joguei limpo, né? Então expliquei que eu não falava inglês, que eu nunca tinha falado na verdade, mas eu sempre tinha estudado inglês. E aí eu me propus que em 6 meses eu conseguiria liderar uma reunião em inglês. Então percebam que o objetivo é um pouquinho diferente. Eu não ia melhorar o meu inglês. Eu ia conseguir liderar uma reunião em inglês. Então eu ia conseguir começar uma reunião em inglês, expor os pontos da reunião e resolver a reunião. Essa pessoa aceitou. Né? Então falou, beleza, então você tem 6 meses aí para você tocar uma reunião sozinho. Como eu comecei a resolver alguns problemas que essa startup estava tendo, o plano para o futuro era que eu acabasse me tornando ali o CTO. Né? Não acabou não acontecendo, mas a ideia ali era que eu virasse CTO e era por isso que eu precisava conseguir manter, né, e levar uma reunião em inglês.
Então, mas de certa forma, o que aconteceu? Foi uma coisa bem legal. Eu tinha 6 meses para fazer isso. Eu comecei a ficar tão, mas tão bitolado, né, em melhorar meu inglês, que eu consegui fazer isso em questão de um mês e pouco. Eu comecei a fazer muita aula de conversação na minha cidade. Inclusive o Jefferson fazia também, então ele trabalhava comigo na época. E a gente descobriu essas aulas de conversação, como era um objetivo dele. Lembra que ele estava com uma estratégia muito bem definida? Era um objetivo dele. Ele já tinha... ele queria aplicar para as vagas no exterior também, ele preparou o inglês dele. Né? Então, foi muito interessante isso. E depois eu consegui de uma vez. Mas se eu fosse pela minha régua, se fosse pelo que eu imaginava, talvez não daria certo. Porque na minha cabeça eu não falava inglês. E aí foi um dos momentos que eu falei, agora eu tenho que ir de alguma forma, né? E acabei indo e acabou dando certo. Uma outra história que eu queria comentar com vocês, são duas, na verdade. A do Guilherme, que tem um link aqui embaixo. Depois, no comecinho do vídeo, tem a história do Guilherme. O Guilherme, desde o dia 0, que ele tem contato com o DevPleno, que ele participa dos cursos, de todos os eventos do DevPleno, ele tem muito claro aonde ele quer chegar. E se vocês verem, tem um vídeo, tá, que tá aqui no link aqui embaixo. No comecinho do vídeo, nos primeiros minutos, tem um áudio que o Guilherme me mandou, tá? E ele fala do resultado que ele tem. Agora ele me mandou uma nota fiscal comemorando, etc, que é outra coisa que é muito massa. Toda vez que você alcançar um objetivo, comemora. Porque isso é muito importante para você mostrar para o seu cérebro que isso não é comum. E aí o que aconteceu? Ele me mandou um áudio falando, falou, beleza, acabei de alcançar isso, é incrível, que massa, 2 anos, eu consegui fazer isso e tal. Ele falou assim, daqui a pouquinho eu vou te mandar outro áudio quando eu bater mais uma dezena. Bater mais uma dezena. Olha que loucura. Então assim, isso é estratégia. Você está pensando com a cabeça de conseguir alcançar aquele resultado que você quer. E um outro detalhe que é igual o que o Gustavo, tá, que tá no DevPleno Club também, a gente sempre brincou com ele lá. Lembra que eu falei para vocês da gente não ter aqui um objetivo, uma meta que é difícil de alcançar? De tanta gente, até o Renato fez isso, né? O Renato tá aqui também, que é um mentor nosso aí também, tutor, mentor, junto comigo nos cursos do DevPleno. Começou a pegar no pé dele, né? Cara, você tem que aplicar, você tem que aplicar, você tem que aplicar. E ele fica, não sei se eu tô preparado. E ficava. E aí até um dia que ele falou, apliquei. E ele passou para uma vaga no Chile, tá? Então muitas vezes a gente taca a nossa... Quando a gente pega uma régua pra gente medir a gente mesmo, essa régua às vezes ela mede errado, né? Às vezes a gente olha a gente por muito menos. A gente acha que a gente não tá preparado, a gente acha que a gente não é bom o suficiente, a gente acha que não vai dar certo, tá? Então... isso é não encarar a carreira com estratégia. É encarar realmente que você vai dar aquele passo, entender aquele passo, tá? E como que aquilo contribui para sua carreira. Tá? Então, cada passo que eu dou hoje, ele contribui para a minha carreira como programador no exterior. Tá? Então, tive um cargo de liderança por 2 anos nessa fundação. Agora eu virei SRE e Full Stack, então eu mexo com infra também. Então, a gente tem que estar sempre procurando entender o movimento do mercado. E entender o movimento do mercado não quer dizer que a gente quer predizer o mercado, a gente não quer prever o futuro. A intenção é só você entender como que você, o que você gosta de fazer e alinhar isso com suas expectativas, tanto de mercado quanto financeiras. Então, cabe eu ganhar X ou cabe eu ganhar Y programando no exterior, por exemplo. Tá? Então, se fizer sentido para o seu objetivo, isso é encarar a carreira com estratégia, tá? Outro detalhe importante, tá? O 4º erro, não entender a base ou os fundamentos ou o conceito para gerar valor, tá? E tem muita relação com tecnocracia. A gente falou lá que a gente fica só focado ali na parte técnica, etc. E aí, qual que é o grande detalhe? Às vezes o pessoal foca tanto na tecnologia que esquece do restante todo. Acaba esquecendo do que você estava fazendo ali no primeiro momento. E esses dias, e eu estou trazendo histórias para vocês verem que acontece tanto comigo, às vezes eu não sou o ator desse erro, né? Nesse caso aqui não fui eu que cometi esse erro, mas tem um cara que trabalha comigo, por exemplo, que é extremamente tecnocrata. Então a gente tem que dar manutenção nas coisas que ele começou, por exemplo, e você vê várias coisas que não geram valor,
né? Então, agregam muito coisa nova no projeto, não gera valor e tem um problema ainda maior. Desgasta ou se perde muito homem-hora por erro conceitual. Então, muitas vezes, as decisões que esse cara tomou não vão afetar ele, vão afetar a equipe que tem que trabalhar com ele. Então, um exemplo disso, uma das tarefas que eu tenho que fazer lá é um Sixter, né? Lá são 6 semanas do seu projeto, e uma das coisas que eu tenho que fazer lá é colocar monitoramento de log, etc., no Next.js. E aí qual que é o detalhe? Esse cara que trabalha lá comigo, ele gosta de abrir, né? Então ele começa a colocar tecnologia nova, blá, 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 mas ele não explora a base. Ele não entende o que ele está fazendo na base. Então, quando eu fui pegar, por exemplo, o log para olhar do jeito que estava aplicado, ele não tinha aplicado em nada no Next. Ele tinha aplicado no servidor que provia o Next estático, que no fim das contas não fez nada, né? Então não ia pegar erro nenhum. Então é importante você entender os conceitos, os fundamentos, para você gerar valor de verdade e não subtrair valor, né? Porque, por exemplo, muita coisa que esse cara, por exemplo, faz hoje subtrai valor. Como assim subtrai valor? Toda vez que ele toma uma decisão sem embasamento ou simplesmente tecnocrata e etc., e faz uma equipe perder tempo, ele está subtraindo valor, porque ele está tirando o homem-hora que poderia estar gerando valor para o produto. Então, é por isso que é importante conhecer os fundamentos, conhecer os conceitos, entender o que você está fazendo e não simplesmente sair cuspindo o código. E é por isso que eu sempre falo para vocês, não sei se alguém já viu essa frase minha no Instagram e etc., que a quantidade de valor que você gera não é proporcional à quantidade de código que você escreve. Muitas vezes você escreve uma linha de código para gerar muito valor. Acho que eu já comentei algumas vezes aqui no Dev Pleno. Tem um script que eu vendi, né? Eu vendi a execução de um script. E ele me deu mais de 20 ou 30 mil reais. A execução de um script. Então não quer dizer, e um script curto, coisa de 10 linhas. Então não é relacionado à quantidade de linhas de código que você escreve. O quinto erro é um erro muito comum também. É que acreditar que você tem que saber de tudo. Você tem que estudar de tudo. Então, se eu não saiu agora a tecnologia XYZ, um framework W do JavaScript. Nossa, eu preciso saber esse cara agora, porque senão eu vou estar atrasado, porque senão eu vou estar perdido, senão eu vou estar fora do mercado. Calma, não é assim, tá? Então, é importante, se você domina os conceitos, então, a gente falou aqui no erro 4, né? De não entender a base. Se você domina a base, tá tranquilo. E aí o que você pode fazer? Cara, faça uma leitura, sem pressa. Lê sobre a área. Você não precisa ficar bitolado, só lê. Sempre esteja estudando alguma coisa, sem muita noia, né? Sem muito ficar doidão. Vai estudando aos poucos, lê aos poucos. Uma coisa que aconteceu comigo, que foi bastante legal, há bastante tempo, não bastante tempo, mas a coisa de uns 10 anos atrás, eu lia muito, né? Então, eu nunca tinha colocado um projeto na AWS, mas eu lia muito sobre a AWS, eu lia muito sobre Scala, eu lia muito sobre tudo que envolvia esse mundo de infra e etc. E o que aconteceu? Quando eu consegui um cliente grande o suficiente, né, para colocar na AWS e que escalava e que foi desdobrando em tudo isso, o que foi interessante? Como eu lia muito, teve um dia que eu li sobre Stick Session. Então, quando você escala uma aplicação, etc., você tem que fazer o usuário, né, quando você não planeja bem essa aplicação, você tem que fazer o usuário sempre cair na mesma máquina. Então, isso é uma Stick Session. Eu nunca tinha implementado isso na vida. Então, qual que é o detalhe? Eu sempre ficava lendo algumas coisas, eu li esse cara, não tinha esquecido. E aí, quando eu fui implementar de verdade, então, quando eu tive esse problema, eu lembrei do nome. Pô, isso aqui chama Stick Session. E aí, num cliente que era gigantesco nosso aqui no Brasil, que era uma multinacional, inclusive, etc., a gente conseguiu resolver porque eu lembrei o nome. E aí era uma configuração, era uma flag no load balancer lá na AWS, e que resolvia isso.
Então, muitas vezes, você não precisa ficar bitolado, não, você precisa executar e etc. Às vezes você vai estudando, vai lendo, vai se mantendo atualizado, vai participando de grupos que realmente trocam valor de verdade e você vai ficar iterado. Você vai ouvindo esses tópicos, vai ajudando muito você. O dia que você precisar, você consegue fazer. Um outro detalhe que é bem legal. Na questão do log, por exemplo, que eu comentei agora há pouco, eu não tinha feito ainda com a tecnologia que estava lá, mas eu tinha feito com a tecnologia parecida. Então, eu não preciso saber aquela tecnologia. Só de saber uma tecnologia parecida e entender os conceitos, entender a base, eu consigo entregar valor. Então, é isso que faz a diferença de verdade. O erro 6 é o erro que eu acho mais interessante. Muita gente, principalmente quando o pessoal está começando, né? Então, os primeiros anos de carreira, ficam buscando qual que é a nova onda, né? Qual que é o novo framework, qual que é a nova lib, o que eu vou fazer aqui que está no auge. E qual que é o problema? Geralmente, sempre vai surgir coisas novas. Então, você está estudando o Next agora, e aí você viu o Gatsby. Aí depois o Next voltou a ficar melhor, aí você volta pro Next. Aí você vem, não, eu ouvi falar do Vue. Aí você vai pro Vue. Nossa, eu ouvi falar que quem tá forte agora é o Flutter. Aí você vai pro Flutter. E qual que é o grande detalhe? Você busca e nunca domina nada. E um detalhe que é muito interessante. Quando você tá sem estratégia, quando você não tá cercado por pessoas que têm o mesmo objetivo que você, a sensação que você tem é que a grama do vizinho sempre vai estar mais verde. A sensação que você tem é que se você estudou a linguagem X, somente a linguagem Y tem vaga aberta. E aí você vai estudar essa linguagem Y, e aí vai começar a aparecer para você só a linguagem X. Qual é o grande problema? Não é você buscar ou ficar de olho nessas tecnologias. O problema é você chavear. Então, muita gente chega, não. É igual o cachorro, né, que perde o foco. Você bate a mão, assim, o cachorro já esquece o que ele estava fazendo. O problema é que você perdeu o foco nessa busca. E qual que é o grande detalhe? O que é importante de verdade? Se você domina uma linguagem, um framework, e que ele te dê flexibilidade, um exemplo clássico aqui, JavaScript. JavaScript, você consegue fazer back-end, você consegue fazer front-end, e é a base do front-end. Então você não consegue fugir do JavaScript no front-end. Né? Então esse é um ponto importantíssimo. Você pode espernear, você pode fazer o que for, você não foge do JavaScript no front-end. Ponto. Então, se você dominar uma tecnologia, JavaScript, ou uma linguagem JavaScript, e a base, você consegue se adaptar para os próximos frameworks, para as próximas libs, para o que vier no futuro. E aí você está pensando, isso aí é fácil para o Túlio. Eu programo JavaScript faz muito tempo. Né? Então, para o front-end e para o back-end, faz um pouco menos de tempo do que para o front-end. E o grande detalhe é, já passei por vários frameworks. O mais importante é você entender a base. Então, eu já mexi lá no passado com o Prototype JS, que vinha antes do jQuery. Depois jQuery, depois AngularJS, depois Angular, depois React. E hoje eu estou no React. E agora eu uso o React dentro do Next. Se você conhecer a base, você consegue sempre estar atualizado. Porque a base é a mesma. E aí, às vezes, qual que é o grande detalhe? Quando você pega o Next, por exemplo, o Next ele resolve a base e mais um pouco. E aí ele começa a criar alguns termos. Então ele começa a adicionar termos a mais. O que é server-side rendering? Ou um rendered? O que é gerar estaticamente? Enfim, né? Então o que é estaticamente incremental? Estaticamente com revalidate? E aí são os conceitos novos do Next. Mas os outros conceitos você já dominava. Então por isso que é importante dominar um. Porque depois os próximos são passinhos, não são passões. Se você não dominar os fundamentos dos conceitos, quando você busca alguma coisa nova, vai ser totalmente diferente do que você está acostumado. E aí sim, você vai ficar perdido, você vai perder tempo, né? Então você vai conseguir. Você não vai conseguir performar, então você vai perder muito tempo. Então é bastante importante ter essa perspectiva, tá? Que as coisas vão continuar evoluindo. O que ninguém vai te tirar de você é essa base. E a base que você ganha com a execução daquilo que você está fazendo. Então, quando eu executo alguma coisa em Next hoje, eu estou ganhando mais base. Quando eu executei lá em Prototype lá no passado, eu ganhei base que eu uso hoje. Então, o conhecimento ele sempre se soma.
E isso é o mais importante. O sétimo erro, muita gente pega, por exemplo, beleza, eu vou fazer uma aplicação como o Túlio está falando. E aí, antes de terminar como o Túlio está falando, ele começa a inventar no meio. Então, a gente tem, por exemplo, uma série de vídeos no YouTube falando do Pix. Aí, antes de completar com o Pix, ele começa a querer inventar alguma coisa antes. E aí não dá certo. E aí ele vai para uma outra tecnologia. E aí não dá certo. Então, primeiro detalhe, um erro grande. Não seguir um método. Tá? Então, se você ainda está dando seus primeiros passos, é importante que você siga um método. Você ainda não tem a experiência necessária, a maturidade necessária na área, talvez para tomar uma decisão, talvez para escolher a melhor ordem dos conteúdos que você tem que estudar. Tá? Então, isso é comum. Tá? Quando eu tenho que estudar alguma coisa nova, que eu nunca vi na vida, eu escolho seguir um método. Tá? Então, exemplo, tá? Numa situação que a gente teve que fazer lá no exterior, eu fiz na verdade, eu adicionei uma funcionalidade num projeto que foi feito em Go, em Golang, né? Então, em Go. Eu nunca tinha programado em Go na vida. Como que você programa em Go? Eu procurei um curso de Go e fiz pelo menos o começo do curso de Go. Segui a metodologia de quem se propôs a pelo menos fazer aquele começo ali em Go. Então, seguir um método vai deixar você mais tranquilo. Você consegue focar só naquela linha. É a mesma coisa de você ir na academia. Confie no seu treinador da academia. Caso contrário, não faz sentido nenhum. Se você contrata um educador físico para te ajudar, mas você não ouve o que ele fala, o que está te ajudando? O que está valendo a pena? Você não vai seguir um método. E aí você não pode reclamar que não funciona. E aí você não pode reclamar que não deu certo. Então confie em quem já fez. Um outro detalhe que eu aprendi, e isso eu aprendi cedo, ainda bem, mas sempre a gente tem que estar treinando sobre isso, é não pedir ajuda. Quantas vezes eu não pedi ajuda? E o Dev Pleno só existe porque eu pedi ajuda, né? Então, eu pedi ajuda para um mentor, porque eu não estava conseguindo fazer as coisas não estavam funcionando, eu queria entender o que estava acontecendo. Quando não funcionava ainda, eu entrei num grupo onde tinham pessoas fazendo, então se compartilhava o pensamento ali das pessoas fazendo. Então, é isso que faz a diferença. É isso que muda o jogo. Tá? Então, é importante você seguir um método. Então, segue uma linha que alguém já te propôs. Segue uma linha que faz sentido. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Full Stack já. O Full Stack Master é uma linha. Ele tem um porquê de ser daquele jeito. Ele tem um porquê de funcionar daquela forma. E pedir ajuda, tá? Então, falando até no Full Stack Master, a gente tem os nossos tutores que encontram com vocês uma vez por semana ao vivo para te ajudar a aplicar para as vagas, a colocar projeto no ar, a executar de verdade. Então é isso que faz a diferença. Não é ser passivo na área. Não é ser ficar querendo pular de galho em galho. Não adianta. Se você quer ser mais efetivo, isso funciona. Tá? Seguir o método, pedir ajuda, andar com quem está fazendo. O poder do grupo é incrível. Eu fico feliz demais quando eu entro na comunidade de alunos que a gente tem no Facebook, por exemplo, e rapidinho as dúvidas se respondem. Então, se alguém coloca uma dúvida, um outro aluno responde e tá todo mundo ganhando junto. Olha a inteligência coletiva que a gente gera com isso. E sim, eu vou te convidar a entrar agora no Full Stack Master. Por quê? Provavelmente você deve estar querendo mudar a sua carreira. E eu não gostaria de pecar pela omissão, de não ter a chance aqui de te ajudar a alcançar aí níveis mais altos da sua carreira, tá? Você tem um acompanhamento que você merece. Só para você ter uma ideia de como que funciona, tá, o Full Stack Master. Uma das coisas que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, que eu fui entendendo, muitas vezes a gente precisa entender ou um assunto, né? Então, ou a gente precisa isolar aquele assunto para entender. Para todo mundo que precisa aprender alguma coisa, isola, né? Então, pouca coisa nova ao mesmo tempo. Evitar de colocar um monte de coisas, de abstrações e etc. Vamos direto ao ponto, tá? Então, vamos pegar aquele pontinho que a gente está resolvendo, a gente resolve ele. Depois a gente resolve mais um ponto e depois a gente junta os dois. Pode parecer meio óbvio, mas não é isso que muita gente faz no mercado. Tá com um monte de coisa, você replica código sem entender o que está acontecendo. Então a metodologia do Full Stack Master ela é baseada nessas 3 etapas. A gente tem a fundamentação,
que é onde a gente entende realmente cada conceito desse. A gente tem a consolidação, que é onde a gente realmente executa com projetos práticos. E a gente tem o voando alto, que é quando a gente dá o próximo passo, tá? O próximo nível. A gente fala de escala, arquitetura, boas práticas. Uma coisa que é importante, o voando alto, que é quando a gente fala de boa prática e tudo mais, ela só vem depois da prática. Então não existe você fazer uma boa prática sem prática. É isso que faz a diferença na sua carreira. É você entender essas decisões. Ah, por que é uma boa prática aqui? Se alguém me perguntar um dia por que é uma boa prática, eu sei responder. O segundo ponto do programa Full Stack Master é a nossa estratégia 2TF junto com Office Hours. O que é a estratégia 2TF? É uma forma que a gente tem de avaliar onde você está hoje, então today, onde você quer estar amanhã, tomorrow, e onde você quer estar no futuro, future. Geralmente, a gente analisa o hoje, analisa 2 anos e 5 anos para frente. E junto com o Office Hours, que os nossos tutores encontram com vocês toda semana, a gente vai te ajudar a dar o próximo passo rumo a esse objetivo de 2 anos e rumo a esse objetivo de 5 anos. Então, só completando aqui, são mais de 500 aulas, vários projetos práticos. Se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo. Vale bastante a pena, tá? Se você quer realmente ganhar autonomia na carreira e começar a destravar a sua carreira para salários acima de 10 mil reais, é uma ótima opção, uma ótima escolha, tá? E eu vou dizer que não existe chance de daqui a 1 ano, se você tem entrado no Dev Pleno, você não tá melhor do que você tá hoje. Não tem como. Pessoal, então obrigado e a gente se vê lá dentro do Full Stack Master, né? Então é só clicar no link aqui embaixo e garantir a sua inscrição. Bora, valeu!